Bom dia, pessoal. Guten Morgen. Estamos aqui no complexo do Partido Nazista Alemão, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aqui atrás é um estádio para 50 mil pessoas, onde tinham os comícios nazistas e tudo. Enfim, a gente vai ver aqui como é que é e mostra para vocês. Bom dia. Guten Morgen. Né? Guten Morgen? Guten Morgen. Aqui é a entrada do museu que tem aqui, que é o Centro de Documentação do Reichspartei, não sei se é o partido do Reich, não sei. E aqui é a entrada. Aparentemente, por fora ele tá bacana, mas diz que por dentro tá meio caindo aos pedaços, não sei. Tem uma plaquinha ali com a história, vamos ver. Aqui como era a estrutura inteira. Onde a gente está agora, se eu não me engano, é essa parte aqui. Bom, pelo que eu tô vendo ali, a gente está perto disso aqui, que é isso. É esta parte aqui. E aqui falando que em 1927 e 29 foram os primeiros, ou assim, os primeiros eventos, comícios do Partido Nacional Socialista, que tá ali, ó. Então aqui era onde aconteciam todas as coisas, só que eu não sei se toda essa estrutura continua intacta. Pelo que eu entendi, é só essa parte aqui agora da documentação que segue do mesmo jeito, né? E essa toda a estrutura. Então Nuremberg foi mesmo assim meio que o berço do partido nazista, né? Aqui, ó, como é que era. Aqui, tô falando baixo porque estamos aqui no museu. Aqui é onde nós estamos. E a estrutura era toda pra lá, tá vendo? Não tem mais hoje em dia, mas aqui eles estão mostrando onde que eram as coisas. Era toda essa estrutura era do Partido Nazista. E aqui como tá hoje em dia, que eles falam que tá meio abandonado. Aqui, pessoal, lá dentro eu não pude filmar, mas aqui é o estádio do Congresso, o prédio do Congresso, sei lá o nome, do Partido Nazista. Isso aqui que tá mal cuidado por dentro, meio que abandonado. Bom, estamos saindo aqui do museu dessa área aqui do Centro de Documentação do Partido Nazista. Como eu comentei com vocês, não pode filmar lá dentro, porque, bom, é um museu, então você pode tirar foto, mas não pode filmar. Então eu fiz as fotos que vocês estão vendo aí. E, assim, é bem interessante, acho que é uma parte da história da humanidade que todo mundo deveria se informar bastante, até porque dizem que se você não aprende com a história, você está condenado a repeti-la, né? É importante até pra gente sempre ficar vigilante com relação a pessoas que tem discursos de que você deve passar por cima de coisas como liberdade de expressão, democracia e outras coisas em prol da comunidade, em prol do social e etc. Que foi exatamente o que Hitler fez para ganhar a popularidade dele lá nos anos de 27 a 29, até que começou a Segunda Guerra Mundial. Ele era um cara extremamente popular e era um cara apoiado pelo povo, né? Então é interessante ver isso. E outra coisa interessante que eu estava comentando com a Dani, apesar de ser uma expressão evitada em muitos países, geralmente se usa o nazismo, mas aqui no museu, em todas as apresentações, eles eram bem enfáticos em dizer o nome completo do partido, né? Que é o Nacional Socialismo, não sei o que, blá, blá, blá. E muitas pessoas nem sabem que esse é o nome do partido. Mas enfim, não quero entrar em nenhuma discussão política, vamos nessa e a gente tem que ver mais coisas. Só que eu esqueci de comentar também, bem interessante um vídeo que passou lá sobre o julgamento, que teve aqui o julgamento de Nuremberg, que foi uma corte internacional que julgou os nazistas. E assim, Nuremberg foi considerado histórico principalmente por conta de ter sido o primeiro lugar onde comandantes e autoridades de um governo foram julgados por seus atos por um tribunal internacional. Então essa cidade aqui, ela teve uma grande importância tanto para o Partido Nazista, porque foi a sede deles, digamos assim, e também pela condenação destes nazistas. 12 foram condenados à morte, dos comandantes do nazismo. Enfim, é bem interessante, quem tiver a oportunidade de vir aqui para conhecer, vale bem a pena. E aqui, pessoal, esse daqui
Essa aí é a Dani. Mas esse aqui é o campo de Zeppelin, que é onde boa parte dos vídeos que você já viu aí do Hitler discursando para suas tropas nazistas e tudo, era inclusive daquela tribuna ali, aquele lugar cercadinho. E aqui, então, era em Nuremberg, onde o Hitler fazia os discursos. Na verdade, as tropas ficavam para cá, vou até botar algumas imagens para vocês, e ele discursava dali, e aqui era a tribuna das pessoas mais importantes do governo nazista. Só sobrou essa parte, eles mantiveram ali onde é a área principal das autoridades e tudo, e aqui virou, parece um centro de esportes. Tem até aqui, engraçado, tem algumas marcações no chão aqui que parece coisa de grid de largada e tudo, para corrida de moto ou automobilismo, não sei. E aqui eles fizeram uns campos de futebol e etc, mas continuam algumas construções, assim, tá vendo? Isso daqui e tudo. Então a estrutura ao redor se mantém, e a estrutura principal ali de onde ficava os principais membros do partido nazista, né? E no pé ali, de onde os nacionalsocialistas discursavam, a menina fazendo um exercíciozinho para queimar as calorias. Aqui, de frente para a parte principal, Hitler discursava aí da frente, onde vocês estão vendo esse cercadinho. E aqui é a estrutura completa. Aqui, olha a imagem de como era na época. Tá tudo construído, só assim, tiraram boa parte dessas paredes aqui de trás, só ficou essa parte central mesmo. E aquele símbolo nazista ali, tiraram, né? Ele não existe mais, que ficava ali em cima. Então, é exatamente essa parte do meio aqui, é essa parte aqui. Inclusive, uma das cenas mais emblemáticas da Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra, né, aconteceu aqui, que é a explosão da suástica nazista que ficava aqui em cima. Vou botar o vídeo aqui pra vocês de quando eles explodem ela, e é o símbolo, né, de que o nazismo, o nacionalsocialismo tinha acabado. The emblems were taken down. The symbols were burned. The regime and all its power had perished with the rest. Nothing remained. E aqui, de onde eu tô filmando, é mais ou menos de onde vocês veem as imagens, né? O Hitler discursava desta tribuna aqui, e para lá ficavam as tropas. Confesso que pra vocês é meio estranho parar nesses lugares assim, onde representa tanta coisa para a história do mundo, né? Imaginar uma pessoa tão perversa aqui discursando para aquele monte de gente é muito doido, né? Dani sapateando na cara do nazismo. Aqui, ó, como é que era antes o Zeppelin Field. Isso aqui já foi depois da guerra, de qualquer forma. Ah não, isso aqui é em 37, na verdade foi antes de terminarem a construção, ainda não tinham feito a suástica lá em cima. E aqui o Zeppelin foi o primeiro dirigível da história que pousou aqui, por isso que se chama Zeppelin Field. Do outro lado desse lago, aqui fica o Zeppelin Field, aqui tem o lago, e lá fica onde a gente estava, que é o museu lá, que é o centro de documentação e tudo, que é a maior estrutura que tem aqui. Ou seja, toda essa parte aqui, que agora destruíram boa parte, era o centro do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Bom, a gente chegou aqui em Dachau,
Dachau é uma cidade aqui também da Baviera e também foi o primeiro campo de concentração aqui em 1933. Ele, na verdade, serviu como campo de concentração modelo. A princípio tinham só presos políticos, mas com o tempo não. Chegou uma época aqui que tinham 200 mil pessoas e aproximadamente 43 mil pessoas foram exterminadas neste lugar. Ele existiu por aí mais ou menos 12 anos e em 1945 as tropas americanas libertaram as pessoas que estavam aqui. E em 65 virou um memorial e um museu, que é o que a gente vai conhecer hoje. E, enfim, mais um pedacinho da triste história da humanidade. E aqui mostrando para vocês toda a área que era o campo de concentração, essa área pontilhada. A área que nós estamos visitando é aqui, ó, essa área A, que eles mantiveram essa estrutura. Aqui é o museu e aqui aparentemente era onde viviam os prisioneiros. Vamos dar uma olhada. Aqui tá a coisa que indica a chegada ao campo. Aqui é a entrada do campo. E aqui do lado, não sei se vocês vão conseguir ver, atrás desse grupo aqui, ó, ali, aquilo ali são o resto dos trilhos dos trens que traziam os judeus e os prisioneiros políticos para cá. E aqui era a entrada do campo de concentração. Esse mapa aqui mostra os campos de concentração da Alemanha, né? Ali está Auschwitz, que é um dos que mais mataram, é um dos mais perversos deles, e aqui Dachau, que foi o primeiro deles. Todos esses quadradinhos são campos de concentração auxiliares, que também tinha trabalho escravo, etc. Olha o tanto de campos que tinha. Cerca de 2 milhões de judeus foram mortos em todos esses campos de concentração. Essa área aqui é onde os prisioneiros eram entregues, separados e categorizados, digamos assim. Nessa sala, fotos eram tiradas, eles já começavam os espancamentos e tudo. E aqui que eles recebiam a palestra de como deveria ser a vida aqui no campo de concentração. Esses aqui são algumas fotos, documentos e pertences dos prisioneiros que foram trazidos aqui para Dachau, que eram confiscados pelos oficiais, né, do partido nazista, e hoje estão aqui em exposição no campo de concentração de Dachau. Todas essas mesas aqui têm pertences deles. Aqui nessa seção eles mostram algumas notícias falsas que foram publicadas na época da ditadura do partido nazista, dizendo que, na verdade, assim, mentindo, né, dizendo que os campos de concentração, na verdade, eram lugares aqui, como eles falam, para ensinar disciplina e trabalho para os presos, quando, na verdade, eram locais de extermínio. Esse daqui é um prison locker, que é o armário de um dos prisioneiros, uma representação em 1938. E aqui tá aparecendo um reflexo, não tô conseguindo mostrar para vocês. Você tem o uniforme que eles usavam aqui, né, o chinelo, e diz que eles guardavam os pertences deles nos armários como esse. E se tudo não tivesse guardado e limpo do jeito certo, eles apanhavam. Essa daqui é uma das mesas que eles aplicavam as punições corporais. E ali tem uma demonstração do cara batendo nas pessoas. Eles esticavam as pessoas nesse coisa de madeira e batiam com essa vara. Tô falando baixo assim porque aqui não pode falar alto, tá, galera? Aqui tem uma maquete mostrando todo o campo de concentração, como é que era. A gente está neste espaço aqui, que é o museu hoje em dia, ali que fica lá fora. São as barracas onde viviam os prisioneiros, né? E tinha toda essa estrutura que também era o campo de concentração. Que não abrigou 200 mil pessoas aqui.
Esse lugar que a gente está aqui agora é onde era a lavanderia do campo de concentração, né? E aqui eles explicando que até 42 os poloneses, os alemães e os tchecos eram os principais prisioneiros, assim, os principais grupos de nações que eram presos aqui. E eles explicam aqui que em 44, quando você teve o dia D e os aliados invadiram a Normandia, os países como França, Bélgica e Holanda, os prisioneiros que existiam nos campos de concentração lá foram transportados para cá, inclusive para o Dachau, que está aqui, ó. Então aumentou muito a quantidade de prisioneiros aqui no último ano de guerra. Outra coisa que era muito cruel também, que está demonstrada aqui nestes painéis, são os experimentos que os nazistas faziam com os prisioneiros no campo de concentração. Nesse experimento aqui, por exemplo, eles colocavam um soldado em uma condição de hipotermia, o soldado não, o prisioneiro, para refletir as condições em quais os soldados alemães que caíssem em água gelada, os pilotos, no caso que fossem abatidos, quanto tempo eles demorariam para morrer, né? Então, já que outros tipos de experimento, então eles conduziam assim situações militares que levavam os soldados à morte com os prisioneiros para que eles pudessem entender como é que isso funcionava. Então também era uma outra parte bem cruel aqui do que acontecia no campo de concentração. E eles explicam aqui várias vezes que nos últimos anos da guerra, 44 e 45, as condições dos prisioneiros aqui piorou muito por conta disso, porque primeiro que a Alemanha estava sendo invadida, o dinheiro para sustentar esses campos de concentração era cada vez menor, a quantidade de pessoas vindo aqui para os campos de concentração mais internos do Terceiro Reich aqui aumentaram, né? Aqui chegou a ter 60 mil pessoas num mês, e então que foi piorando, você começou a ter surtos de doença, enfim, foi ficando uma coisa horrorosa. E aqui neste painel já tem a explicação do depois que o campo de concentração, que as forças aliadas tomaram, invadiram tudo. Isso aqui é a execução de um dos chefes do campo de concentração, que foi condenado no tribunal de Nuremberg, que é aquela foto lá de cima, e foi executado. Por exemplo, aqui estão todas as condenações dos... por exemplo, aqui, ó, tudo é to be hanged by the neck, ser enforcado, né? Então todos esses daqui foram enforcados, tirando esses últimos aqui que não foram condenados por 10 anos de trabalho árduo. Deve ser, não sei o que eles fizeram, mas enfim. E o interessante é que assim, eu já vi em alguns outros documentários que quando as forças aliadas dos Estados Unidos entraram aqui, eles não, assim, tinham-se notícias que existiam campos de concentração, mas não era uma coisa confirmada. Então isso aqui, como parece uma fábrica, eles começaram a entrar nas fábricas e abrirem os alojamentos e acharem as pessoas lá, ou mortas ou ainda vivas, né? Então, imagina os soldados americanos entrando aqui e abrindo os portões e vendo aquele monte de gente entulhada e descobrindo que realmente os campos de concentração não eram um mito, era realmente uma verdade, né? Uma triste verdade, né? E você imaginar que hoje, por exemplo, existem possibilidades de campos de concentração na Coreia do Norte, então você imaginar que coisas desse tipo podem estar acontecendo até hoje, né? Então ter cuidado com o nosso mundo, né? Aqui algumas fotos aqui de Dachau dos prisioneiros, assim, salutando, né, as tropas americanas que vieram libertar eles e poderem voltar para suas casas, né? Aqui é onde era um museu, né? E aqui é a área do campo de concentração mesmo. Aqui eles mantiveram esses dois prédios. Eram vários prédios desse mesmo jeito aqui, enfileirados um atrás do outro. Só mantiveram esses dois. E aqui são os alojamentos, né? Vamos entrar ali para mostrar para vocês como era onde viviam os prisioneiros daqui. Aqui, olha, eles mantiveram esses dois prédios, mas era uma fileira de prédios como essa, né? E aqui dentro, como era o alojamento deles. Então aqui eram as camas e eles viviam aqui. Aqui eles falam que esses barracos são uma reconstrução, porque eles foram todos destruídos e eles refizeram os barracos para servir como um memorial para que as pessoas não se esqueçam, né, do que aconteceu aqui. Aqui os armários, como eu tinha mostrado para vocês lá dentro do museu. Aqui está a representação
dos armários dos prisioneiros aqui nos alojamentos. Aqui como eram os banheiros, né, e os washing rooms, que eles chamam, os toaletes, né. Aqui as privadas. Então aqui está o alojamento reconstruído. Aqui tinha mais um, ali tinha mais um. Então toda essa parte, até aquela estrutura maior lá no final, eram alojamentos dos prisioneiros. Aqui mostrando como era na época que funcionava aqui, né? Por exemplo, essa foto aqui é de 38, antes da guerra. Então, como era aqui já o campo de concentração com todos os barracos. E aqui, essa mesma rua aqui, é essa rua daqui. Aqui mais uma foto de como que era. Você vê que até essas árvores já existiam. E essa foto aqui é de 42. Esse aqui é um memorial que eles fizeram, um memorial religioso de religiões. Quais são as religiões? Católicos, carmelitas, judeus e protestantes. Meio que para homenagear todo mundo todas as religiões que foram presas e mortas aqui, né? Peraí que a gente tava falando bobagem. Essa daqui é a protestante, né? A Igreja da Reconciliação, que é o que eles mostram aqui. Aqui é o dos católicos, né? Que é essa redonda que tem aqui. E lá do outro lado tem o Jewish Memorial Site, que é aquele de lá. Então são dos judeus, né? Dos católicos e dos protestantes. Aqui era a cerca do campo de concentração, né? E aqui as valas para dificultar a saída de quem quisesse sair, né? Porque você teria que pular aqui dentro para sair e tal. Então daria mais tempo para os soldados executarem os prisioneiros que estivessem tentando escapar. Agora a gente vai entrar no crematório, que foi construído em 1940. Ele foi construído primeiro porque estava tendo um grande número de mortes aqui. Então eles precisavam, enfim, cremar esses corpos, né? Porque eram muitas vezes infectados com doenças e tudo mais. Aqui, pelo menos, também tinham câmeras de gás, mas assim, eles não eram usados para aquelas... Os campos de extermínio, né? Não eram usados assim para aqueles extermínios em massa, pelo menos não aqui nesse campo de concentração. Eles usavam mais essa parte do crematório mesmo. Aqui o crematório, onde eles, assim, eliminavam os corpos, né? Eles explicando aqui que as execuções, então fez aqui, ó. As execuções eram feitas aqui mesmo, as pessoas eram enforcadas e já em frente dos fornos que eles usavam para fazer as cremações. Então, a execução e o destino dos corpos já era dado tudo aqui mesmo. Esse quarto aqui é um depósito de corpos, né? Eles empilhavam os corpos mortos aqui, neste lugar, que tem esses ralos e tudo, para que depois eles fossem cremados naquela sala, que é aquela porta à direita ali. Aqui uma foto dos corpos empilhados para serem cremados logo depois. Aqui tem mais uma câmara de empilhamento de corpos, expressão mais horrível, mas o empilhamento de corpos era feito aqui, a cremação era feita ali, e aqui tem uma das, infelizmente, famosas câmaras de gás, né? Então, você tem aqui o local onde saía o gás, a porta, como vocês podem ver, é uma porta de ferro que selava aqui. E aqui as pessoas eram sufocadas até a morte com os gases venenosos, né? Aqui eles explicando que eles colocavam durante 15 a 20 minutos 150 pessoas aqui dentro, né, eram sufocadas pelo gás venenoso Zyklon B, que era o gás utilizado para matar as pessoas. Aqui uma demonstração da câmara de gás, como é que ela funcionava. Aqui os desenhos mostrando o sistema de tubulação que jogava o gás venenoso, né? E aqui era onde eles enganavam as pessoas dizendo que elas iam tirar a roupa aqui, né, para tomar um banho, né? Tanto que aqui está escrito
quarto de banho, né? Então é aqui como se fossem chuveiros e tal. E eles colocavam as pessoas aqui como se fosse para tomar um banho coletivo, e aí eles trancavam as portas e matavam todas elas. Aqui seria o quarto de espera. Então o roteiro perverso era mais ou menos esse. As pessoas entravam aqui para ficar esperando o banho, entrava nesse segundo quarto, que era o quarto para tirar a roupa, digamos assim. O terceiro quarto ali era a câmara de gás, o quarto era o de empilhamento dos corpos e depois o crematório. Essas daqui são as câmaras de desinfecção, no qual eles usavam para desintoxicar as roupas do gás Zyklon B, que era o gás que matava, né? Ou seja, então eles traziam as roupas para cá para deixar com que elas fossem, assim, para tirar o gás venenoso, né? Eles deviam reaproveitar as roupas depois que os prisioneiros fossem mortos. E só uma explicação aqui para trazer a informação correta, que eles falam que essas câmaras de gás que estão neste prédio aqui, que eu mostrei para vocês, elas não foram utilizadas para matanças em massa, né? Como essa foto aqui, né? Porque como até a Dani me lembrou aqui, que ela tinha lido lá na frente, eu esqueci, e como eu falei para você, este campo de concentração aqui não foi um dos campos de concentração de extermínio, que como foi Auschwitz e tal. Então eles falaram assim, que eles até falam que alguns prisioneiros em pequenos grupos chegaram a ser executados nessa câmara de gás daqui, então ela chegou a ser utilizada, mas não como instrumento de morte em massa, como em outros campos de concentração aconteceram, né? Então, Dachau, assim, ele foi um dos últimos campos de concentração, né? Um dos primeiros ele foi o primeiro e um dos últimos a ser retirados quando as forças aliadas invadiram a Alemanha, e pela quantidade de pessoas que ficou presa aqui, mas, assim, pelo menos, né, se existe essa frase, dessa loucura que aconteceu aqui há 70 anos atrás, ele não foi um dos campos de concentração de extermínio, daqueles mais cruéis mesmo. Enfim, é isso. Esse aqui, num prédio menor que tem aqui do lado de fora do outro, aquele é o crematório que a gente estava, esse aqui é o crematório original, que tinha esses 2 fornos aqui, mas como o número de mortes começou a aumentar por conta das epidemias e a quantidade de gente que eles foram trazendo para cá, tiveram que construir mais um memorial, né, para os mortos, né, e dizendo aqui o túmulo, né, de milhares não desconhecidos, né, digamos assim. E aqui logo atrás do crematório, esse memorial que fizeram possivelmente, né, depois de tudo isso. E aí escrito ali a mensagem, ó, não esqueça, né, que para que a gente não esqueça do que aconteceu aqui, né. Bom, pessoal, então finalizando a visita aqui neste lugar, que foi um lugar terrível, mas que hoje em dia eu acho que é um lugar importante de se visitar para se ter noção do que realmente foi, né, uma mínima noção do que realmente foi tudo isso, né? E acho que o recado que fica é que nós sempre temos que ficar vigilantes com os regimes que tentam ir contra a democracia, tentam ir contra a liberdade de expressão. A liberdade e o direito das pessoas é a coisa mais importante que tem no mundo. Então, o regime nazista veio com um discurso bonito de que você tem que criar uma raça superior e que os trabalhadores alemães são a coisa mais importante que existe no mundo, e a raça ariana, isso, aquilo, outro. Era um discurso populista que cativou as pessoas, e com o tempo eles foram querendo censurar a imprensa, censurar o discurso das pessoas, censurar a ideia das pessoas, o direito político das pessoas, e acabou culminando numa ditadura e acabou levando a tudo isso daqui. Então, temos que ficar esperto, porque acho que isso não está distante de acontecer novamente no mundo. Então, vamos prestar atenção nas coisas e tomar cuidado para que a história não se repita. Bom, pessoal, então como nós temos feito sempre, encerrar o vlog de hoje falando um pouquinho da volta à Espanha, até para aliviar um pouco esse clima
pesado. Hoje foi um dia que nós vimos bastante coisa, digamos assim, ruim, mas importante, como eu comentei com vocês, para que nós entendamos um pouco sobre o que nossa sociedade fez neste último século aí. Mas, enfim, falando um pouquinho lá da Volta da Espanha, que aconteceu hoje, tivemos a 6ª etapa. Quem venceu hoje foi o Tomás Marcinski, da Lotto Soudal. Ele venceu a etapa de 198 km com 5 subidas categorizadas, 4 de categoria 3 e a última de categoria 2, sendo que essa passava dos 22% de inclinação. Já é a segunda subida na Volta da Espanha desse ano, apesar de estarmos ainda na 6ª etapa, que passa dos 20% de inclinação. Mas a Volta da Espanha é famosa por isso aí mesmo. Então o Tomás Marcinski foi um dos integrantes da fuga, assim como na etapa de ontem, a fuga deu sucesso para um dos escapados. A fuga hoje chegou a ter 27 ciclistas, mas o Tomás conseguiu vencer escapado. Na verdade, ele chegou com outros 2 ciclistas, o Pavel Pojanski e o Henrik Mas. Ou seja, os 3 chegaram juntos. Já o grupo dos favoritos tiveram uma bela briga lá nesta última subida com 20% de inclinação. Rolaram alguns ataques, mas nenhum deles chegou a escapar. O Chris Froome, o Fábio Aru, o Nicolas Rocha, o Alberto Contador. O Contador até deu uns ataquezinhos lá, estava bem ativo hoje, mas nenhum deles se destacou. Um da categoria geral que acabou se dando um pouco mal hoje foi o TJ Van Garderen, que levou 2 tombos nos últimos 40 km, e o outro foi na descida quando ele estava tentando voltar para o pelotão, e ele acabou perdendo 20 segundos em relação ao Froome. Então, na classificação geral, o Van Garderen agora caiu para a 4ª colocação. Ele está 30 segundos atrás do Chris Froome, que continua liderando agora com 11 segundos de vantagem para o Esteban Chaves e 13 segundos para o Nicolas Roche. Bom, então foi isso que tivemos hoje na Volta da Espanha. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. E pro pessoal que está perguntando, Henrique, fala alguma coisa de bicicleta e tal. Para quem não acompanhou o primeiro episódio que eu falei sobre esta viagem, que eu nem estava viajando ainda, esta viagem vai terminar na Eurobike, que é a maior feira de bicicletas do mundo. Então vai ter muita coisa sobre bicicleta terminando essa viagem. Só estou aproveitando esses dias aqui para dar uma passeada, então não estou focando tanto em gerar conteúdo para bike enquanto eu estou na rua passeando. Então, lá no final da semana vai ter bastante coisa. Belezinha? Então é isso, galera. Aquele abraço para vocês, se inscreverem no canal e até mais.